Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 24 de junho de 2025. Putin é o assassino do exército russo. A Rússia falha na Crimeia. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, a vocês que não são inscritos, assistam os vídeos, inscreva-se porque aqui você vê a verdade. Quero também convidar a todos que deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam seus comentários. Isto também é importante para todos aqueles que assistem o vídeo, porque fortalece o canal perante o YouTube, que passa a distribuir mais para mais pessoas assistirem e com isso valoriza o nosso trabalho. Você que gosta, dê o like, peça para os seus amigos também que você compartilhar para darem o like para nós. Não esqueça. Obrigado. Putin é um assassino em massa do seu próprio exército. Ele traz o exército dele apenas para a morte, como nós vimos, inclusive, aqueles que assistiram o vídeo anterior que eu lancei às 6 horas. Esse é o segundo vídeo, das 11 horas. E isso pode ser comprovado por outros vídeos o que está acontecendo. Essas táticas dele de bucha de canhão indo para moedor de carne é típico do ditador. O cinismo desse ditador demonstra um completo desrespeito, inclusive por iniciativas de paz promovidas pelos Estados Unidos, pela OTAN, pelos líderes europeus que querem que a guerra termine também, e pelos esforços internacionais como um todo. Inclusive, quem está defendendo essa posição é o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha. As declarações de Sybiha, ele diz que, daí ele fala o seguinte: as declarações cínicas de Putin demonstram total desprezo pelos esforços de paz dos Estados Unidos da América. Enquanto os Estados Unidos e o resto do mundo pedem o fim imediato dos assassinatos, o principal criminoso de guerra da Rússia discute planos para tomar mais territórios ucranianos e matar ainda mais ucranianos, enfatizou o ministro das Relações Exteriores. Segundo ele, entre todos os comentários ultrajantes feitos pelo presidente russo, hoje, um se destaca em particular, quando ele falou, hoje, na realidade, foi ontem esse comentário, certo? Sobre o pé de ontem não, 2 dias atrás, perdão, no pé de um soldado russo. Na realidade, onde quer que um soldado russo ponha os pés, ele traz consigo apenas morte, destruição e devastação. Talvez vocês que não assistiram o vídeo que acho que eu publiquei ontem, referente a anteontem, é justamente que o Putin disse que, falando sobre a Ucrânia, onde um soldado russo coloca o pé, ali é território russo. Então essa é a discussão que o Sybiha fez. Putin não se importa com os soldados russos ou com as suas pernas, na minha opinião, dilaceradas por drones ucranianos. Na realidade, eu também acho, como já falei muitas vezes, que é um genocida, ele é um assassino em massa de seu próprio povo, que manda seus soldados para a morte. Você vê aí algumas incursões que ele fazem, que a gente já sabe que não tem sentido, inclusive essa de Kupiansk, ficaram sem material, sem blindados, ele empurra os caras para irem a pé, Infantaria, que a infantaria tem que ser a pé, mas sem nenhum apoio consistente. E o que acontece? Eles avançam, mas não chegam a concretizar nenhuma tomada de posição e são obrigados a recuar. Ele já exterminou o Putin mais de 1 milhão de soldados russos nessa guerra sangrenta e sem sentido, sem atingir um único objetivo estratégico, sem atingir um único objetivo estratégico, digo, 1 milhão de soldados, 2 milhões de pernas, vamos chamar assim, de pés que ele quer que coloque na Ucrânia, para ali ser simbolizando que é um soldado russo. Acho que isso não leva a nada, ele só está tendo fracasso e está, de fato, mandando seus soldados para a morte, ou seja, assassinando o seu próprio povo. O ministro, também quero enfatizar novamente, o ministro Sybiha, que observou que enquanto Putin está ocupado enviando pernas russas para invadir outros países, ele está economicamente colocando os seus russos em casa de joelhos. Isso é verdade, nós já vemos aí nos últimos vídeos que a Rússia está mal economicamente, está desmoronando.
As suas declarações cínicas servem apenas a um propósito: desviar a atenção pública do fracasso total de seu quarto de século no poder. Isto mergulhou a Rússia no clube vergonhoso de regimes párias como a Coreia do Norte e o Irã, no isolamento internacional e em uma estagnação econômica sem fim, que só vai piorar. Então esse é um fato, isso aconteceu, está acontecendo já há mais de 3 anos agora, recentemente, de uma maneira muito cruel, mas também podemos afirmar, com certeza, sem medo de errar, desde 2014, quando começou, de fato, a invasão da Ucrânia pela Crimeia, primeiro, e depois pela região de Donbass, especificamente nas províncias de Donetsk e de Luhansk. A única maneira de forçar a Rússia à paz é tirar pela força, que o ditador não quer ceder. E ele não pode ficar impune, né? Na realidade, porque os russos sentem uma questão de impunidade, eles se sentem uma potência nuclear, que eu acho que não é. Ele é uma potência nuclear, mas não é uma potência econômica, não é um país que é uma potência. Na minha opinião, ele é uma potência regional. Se ele tiver que encarar mesmo a Europa, que tem menos ogivas nucleares, né? Só a França e a Inglaterra que tem, e os Estados Unidos, ele não é páreo, e principalmente agora ele não tem nem condições, ele só assusta a Europa, que vai invadir a Europa, mas foi destruído o exército dele na Ucrânia, não tem mais nada, né? A maioria dos tanques dele foi aniquilado. Ele concentrou tropas recentemente na Finlândia, na Rússia, fronteira com a Finlândia, apenas para fazer papel e assustar os medrosos, porque de fato ele precisa reconstruir o exército dele, precisa produzir mais tanques de guerra, precisa produzir muitos mais drones para enfrentar uma batalha decisiva com a Europa, ou seja, com a OTAN. É importante para isso que a Rússia seja derrotada agora na Ucrânia e não deixe ela ir embora para reconstruir esse Estado terrorista mais forte, com um exército mais forte. É muito importante. Anteriormente, o presidente russo já tinha discursado nesse fórum que eu falei, né, em São Petersburgo. Falei ontem, ou ontem também no vídeo, não me lembro, mas o fórum foi quinta-feira próxima passada. Ele afirmou que onde quer que um soldado russo pise, tudo é nosso, né? No fórum, Putin foi questionado sobre até onde o exército russo poderia avançar no contexto da guerra contra a Ucrânia, já que os soldados russos estão entrando em territórios das regiões ucranianas que Moscou reconheceu ilegalmente, que Moscou disse que são dela, que são legalmente russos, e aí que o mundo não reconhece, a maioria do mundo não reconhece isso, né? E ele fez aquela resposta: onde tem um soldado russo colocar o pé, lá é território, lá é Rússia. Então, esse é um grande erro, e o mundo observa sem fazer nada, assim como Stalin cometeu crimes, fez Holodomor, matou 10 milhões de ucranianos e matou 1,5 milhão de russos no Holodomor, aproximadamente também. Ou seja, se os outros países da União Soviética onde morreram por causa do Holodomor, se somar, vai dar muito morto, e o mundo simplesmente fica olhando, assistindo, né? Nunca faz nada contra a Rússia. Mas enquanto isso, quero falar um pouco sobre a Crimeia agora. O exército russo falhou em manobras na Crimeia. Os guerrilheiros, ou a resistência, poderíamos falar também, ucranianos, descobriram que o equipamento que eles estavam dizendo que estavam tirando para ir para Kherson não foi para Kherson. Eles estavam, na realidade, levando para outros locais, supostamente que ninguém saberia onde os locais que eles estariam escondidos. Então, ele, na realidade, quando disse que estavam indo para Kherson, para fazer um ataque no restante de Kherson, ele estava tentando mais uma vez intimidar a Ucrânia, realizando manobras na Crimeia, né? Então ele levava o equipamento de um lado para outro e ele tirou de onde eles estavam para os ucranianos não descobrirem. Mas o grupo Atesh, que é o grupo da resistência ucraniana na Crimeia, já está espalhado pelo resto do teatro de operações na própria Rússia, mas ele inicialmente foi formado por tártaros da Crimeia e por ucranianos da Crimeia, ou seja, residentes naquela região. E eles fingiram estarem movendo equipamentos para a região de Kherson, mas não aconteceu isso. O grupo Atesh, ele monitorou para onde iam os equipamentos, e supostamente para forçar uma conquista do outro lado da margem do rio Dnipro,
pela Rússia ali na região de Kherson. Na realidade, os russos transportaram caminhões e veículos blindados entre Feodóssia e Jankoy. Tem duas bases aéreas, pelo menos naquela região, e tem outras instalações militares em ambas as regiões também. Ele, com isso, gastou, acho que, combustível, porque os ucranianos já sabem onde é que estão. E o grupo Atesh fez questão de colocar isso no Telegram, no canal do Telegram do grupo Atesh, né? Então, publicaram um vídeo no Telegram e mostrou, inclusive, a movimentação das colunas com os equipamentos dentro da Crimeia. E, na realidade, os ucranianos já sabem exatamente onde é que estão, eles já passaram para os ucranianos, disseram, nós passamos, e aí está, os ucranianos deverão atacar em breve. Eu acredito que sim, já os russos já devem estar preocupados com isso. Na realidade, você pode pensar, não, mas não deveriam falar isso, deveriam ir lá destruir e depois falar. Mas é que eles estão fazendo uma pressão psicológica sobre os russos. Eles devem estar tranquilos e sabem que aquilo será destruído e que a Ucrânia tem capacidade de destruí-los, tanto que eles tiraram de um local para o outro e mentiram que iam para Kherson, para reconquistar o resto, melhor, reconquistar não, capturar o resto de Kherson. Mas acredito que esses equipamentos serão destruídos e eles vão ter problemas aí pela frente. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal. Você que não é inscrito, inscreva-se, porque aqui você vai ver a verdade. Conto com você. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade.